São dados realmente alarmantes e também preocupantes. Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros atende, em média, mais de 100 ocorrências de incêndio florestal por dia neste mês de agosto. E no ano todo, são mais de 9 mil incêndios florestais. Por isso, a importância desse assunto de agora com o Tenente Brick, do Corpo de Bombeiros. Bom dia e seja muito bem-vindo, Tenente. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos começar falando desse período de estiagem, que a prática ilegal das queimadas pode causar ainda mais estragos, né? Quais são os impactos disso, tanto à fauna quanto à flora? Quais são os maiores prejuízos? Bom, prejuízo, ele, como você mesmo disse, faz desde a fauna e flora, quanto também das pessoas, da população, que é muito afetada devido à fumaça, devido a essa dificuldade respiratória, como você mesmo falou da questão da bronquite, da sinusite, dos ites, né? As pessoas que têm esses problemas acabam agravando ainda mais com a questão da poluição do ar, porque nós temos aí a baixa umidade e ainda vem a situação da fumaça que agrava ainda mais a questão respiratória. Algumas pessoas, elas usam a existência das queimadas naturais como justificativa para os incêndios criminosos. Quais são as diferenças e os impactos desses dois incêndios? Bom, nós temos dois tipos de incêndio, né? Como você disse, o incêndio natural e o incêndio provocado pela ação humana. Na região urbana, não vou falar 100% que estaria assim, exagerando, mas 99% é causado por ação humana. Nós temos os lotes vagos, onde que ocorre a maior incidência de incêndios, na nossa região, principalmente aqui em Juiz de Fora e também em toda a área atendida pelo 4º Batalhão. O incêndio natural seria um incêndio de raio por descarga atmosférica. Isso só ocorre, assim, não só ocorre, mas ocorre principalmente em unidade de conservação, onde tem muitas árvores mais densas, né? Pode ocorrer em áreas de pastagem? Sim, pode ocorrer, mas os lotes vagos, eu desconheço algum que tenha acontecido com descarga atmosférica. Ou acontece mesmo as pessoas fazendo a limpeza do lote de forma inadequada, ou até mesmo um incêndio criminoso das pessoas que passam simplesmente na rua e colocam fogo no lote e deixa ali expandir. Então nós temos o natural, né, que seria essa descarga atmosférica, e temos os provocados pela ação humana, seria o próprio incendiarismo, né? E como que o Corpo de Bombeiros, Tenente, se prepara para lidar com essas queimadas nas estações mais secas do ano? Bom, o nosso período de estiagem, ele entende-se de abril a setembro. Esse ano, março atipicamente, foi um mês que teve uma quantidade de incêndio até considerável. Tivemos em torno de 100 incêndios só aqui na nossa região do 4º Batalhão. Que fala do 4º Batalhão, na Zona da Mata, Pega o Bar, essa região nossa aqui. E no decorrer desse período de estiagem, nós preparamos antes, né, fazendo a prevenção e a mitigação. Nós trabalhamos muito com a Defesa Civil na questão das vistorias nos lotes, né, buscando encontrar os proprietários, provocar a limpeza desses lotes. Isso é assim, primeira prevenção, trabalhamos com a prevenção. E nesse período, trabalhamos mais com a ação de resposta mesmo, combatendo os incêndios. A preparação que nós temos, são vários cursos que os bombeiros fazem, né, todos os anos, fazendo essa recapacitação, para buscar, assim, a capacidade mais adequada para chegar nesse momento e poder ter uma atuação mais plena. Tenente, a respeito dessas queimadas, algumas acontecem de forma acidental. Você até falou das questões naturais, né, descargas elétricas. Quais são essas maneiras que podem realmente instigar um incêndio, vir a acontecer de forma natural e, às vezes, até mesmo de forma acidental? O acidental temos assim, ocorrências de incêndios assim, por pessoas que usam para fazer alimentação, fogão a lenha. Acontece, já teve casos que nós atendemos que o incêndio iniciou nessa situação. E também fogueiras, pessoas fazem, essa época do ano, né, temos festa junina, festa julina, né, então as pessoas têm essa prática de colocar fogueiras, e essa fogueira pode ter centelhas, ou alguma outra coisa que pode levar ao incêndio. Mas também, nós temos também a questão dos fogos de artifício, né? Nós temos, assim, festa junina, questão de fogos, né, queima de fogos. E esses fogos de artifício, eles acabam soltando fagulhas que acabam caindo na mata e causando os incêndios assim. E seria uma forma acidental, sem ser aquela ação direta, mesmo intencional. E são, então, festividades que, se não tiver uma atenção redobrada, o desfecho pode ser muito trágico, né? Exatamente. E falando também sobre os principais desafios enfrentados, né, pela equipe quando vocês estão ali cuidando dessa situação de incêndios, tanto em vegetação quanto em florestas. Quais são aí as maiores dificuldades? Nós temos, Bárbara, a maior dificuldade é o terreno, né? A declividade, os riscos que o terreno ele proporciona para nós. Temos valetas escondidas, buracos escondidos, presença de enxames de abelhas, por exemplo. Então, assim, são vários animais peçonhentos, né, que pode ocorrer também.
Então, assim, são vários riscos associados. Então, quando o incêndio é na área urbana, em lotes vagos, assim, o combate é mais... A gente consegue trabalhar nas 24 horas, praticamente, do nosso serviço operacional. Agora, quando a gente pega incêndios pontuais em unidade de conservação, a gente tem que fazer trabalhos diferenciados. A gente começa a trabalhar às 4 da manhã e para por volta de 11, porque nós temos ali... A gente trabalha com a regra dos 30. O que é a regra dos 30? Umidade do ar abaixo de 30, ventos acima de 30, temperatura acima de 30. Isso aí vamos dizer assim, é o ápice para a ocorrência de qualquer incêndio florestal. Então, em incêndios em unidade de conservação, os incêndios são grandes porte, nós temos que trabalhar em períodos em que esses 30, essa regra do 30, ela não vai nos afetar, que é depois do meio-dia. Então, nós temos que trabalhar na parte da madrugada e início da tarde, no máximo. Porque depois desse horário a gente não consegue ter mais efetividade no combate a incêndio. Então, assim, a gente procura sempre com técnicas adequadas, com táticas adequadas, buscar a melhor forma de combater o incêndio. Mas sempre acontece, assim, eventualmente, um militar machucado durante o combate ao incêndio. Recentemente, semana passada, um militar nosso caiu uma vala, teve fratura de clavícula. Mas isso, ocorrências assim, que tenha acidentes mais graves são reduzidas, né, devido à experiência dos militares, à capacitação que eles têm. Mas, eventualmente, ataques de abelhas tem, cortes, entorse, isso aí acontece eventualmente. Porque vocês lidam com variáveis, né? Exatamente. Tem que estar preparado, né? Fisicamente, principalmente, porque é muito desgastante o combate ao incêndio. Se a população entendesse qual a dificuldade que tem para fazer um combate desse, realmente não faria essa prática de combate, de incendiar, de colocar incêndio em lotes. Nós recebemos uma pergunta do pessoal de casa, o Marcos Soares, de Belo Horizonte. Ele está falando o seguinte: soltar balões também é crime, por mais que muitas pessoas não saibam ou pareça ser inofensivo, né? Quais são os perigos? Bom, é até bom você falar dessa questão dos balões, que tem a questão das festividades também, que tem essas práticas de soltar balões. Nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 98. Essa lei, ela determina lá, em um dos seus incisos, que soltar ou transportar balão é crime. É passivo de 1 a 3 anos de prisão, de reclusão e multa. Então, assim, qual é o problema do balão? O balão ele vai subir e a gente não tem o controle dele mais, quem solta o balão, né? Então ele pode cair em qualquer área, desde em umas áreas, pode cair em cima de uma residência, causar um incêndio urbano, né, um incêndio de edificação, ou pode cair numa área de mata, causando aí um incêndio em vegetação. Então esse que é o risco que o balão tem. Tenente, falando agora de ferramentas, de técnicas, quais são as estratégias adotadas para conseguir proteger a vida da fauna no local em que está acontecendo o combate? Como a gente tem ação de resposta, é muito difícil a gente ter essa ação no momento. Por quê? O incêndio ele vai deslocar de acordo com a velocidade do vento, a temperatura, a umidade do ar. Essa é uma ação que tem que ser feita antes, na forma de prevenção. Hoje está no Senado, né, que é a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo. O que é isso? Né? São formas que estão sendo desenvolvidas para, antes do período crítico, né, do período de estiagem, fazer queimas controladas em certas áreas para proteger essas áreas de conservação. Então essa política nacional que está no Senado para ser votada, que foi em maio agora, foi pela Comissão do Meio Ambiente, foi aprovada do Senado, ela vai estruturar isso, vai determinar as regras para cada órgão, para cada função de cada órgão, para poder fiscalizar isso. Então serão queimas que serão realizadas antes do período de estiagem. Para quê? Proteger essas áreas de preservação. Quando ocorre um incêndio, aí é mais difícil isso, porque o fogo, a gente consegue determinar pelas questões, as técnicas nossas, para onde ele está indo, mas sim, para proteger essas áreas, a gente teria que fazer outras queimas no momento, assim, que a gente seria a técnica do fogo contra fogo. Mas a gente tenta não usar essa técnica, porque realmente as condições naquele momento não sejam adequadas, porque o manejo integrado do fogo, ele requer muitos parâmetros para poder ser utilizado. Ele não pode ser usado de qualquer forma. Tanto é que essa política nacional vai determinar essas regras para que cada órgão possa fiscalizar dentro da sua competência. Tenente, você falou a respeito da dificuldade, né, que vocês encontram durante essas operações. Quais são as medidas de segurança que vocês adotam até para proteger a própria equipe durante essas operações de combate ao incêndio, principalmente em larga escala? Não, exatamente. Como eu disse, o incêndio, quando é na área urbana, a gente trabalha nas 24 horas, né? Porque a gente consegue deslocar com o nosso
a nossa viatura de combate a incêndio, nosso caminhão de combate a incêndio, né, nosso auto-bomba-tanque, aí fica mais fácil. Agora, incêndios em áreas mais vastas, maiores, como unidades de conservação, nós temos que trabalhar em loco. Então, assim, a gente tem esse cuidado de não trabalhar no período noturno, também para prevenir as questões de acidentes que possam vir a ocorrer. Então, a gente programa e sempre os bombeiros nunca trabalham sozinhos, né? No mínimo é dupla que se desloca para poder ter essa comunicação via rádio. Sempre a gente tem essa preocupação de estar em contato com os militares exatamente por causa disso. E sem contar o EPI, né? Que a gente usa, né? Capacete, balaclava, lanternas, lanterna de testa, botas adequadas, roupas adequadas, perneiras, também para evitar, mitigar mais ainda essa situação de um acidente ou de um risco de um bombeiro vir acidentar. Qualquer cuidado é pouco, né? Verdade. Sempre bom estar atentas a essas medidas de segurança. Muitas pessoas, né, a gente sabe que usam fogo para poder limpar terrenos, queimar lixo, pilhas de folhagem seca, a lista é grande, né? Essas práticas, elas são recomendáveis? Não, Bárbara, não são recomendadas porque você está correndo em dois crimes, né? Primeiro, o crime de incêndio, né? Mesmo que a vegetação já esteja sendo cortada ali, seria o rejeito dela, mas ele poderá ser um potencial risco para queimadas, e também o risco da poluição. Poluição é previsto também na Lei de Crimes Ambientais, como disse anteriormente, na Lei 9.605, de 1 a 4 anos e multa a poluição, ainda mais se ela resultar ainda em danos à saúde de outras pessoas. Então, não é recomendado, o recomendado é fazer a limpeza com a capina do lote, dar a destinação adequada para aquele resíduo, né, fazendo a retirada, levando para um aterro, qualquer outro local, de forma a não queimar aquele resíduo lá, por causa dessas questões que eu elenquei. Acaba sendo uma solução que, na verdade, não soluciona nada, né? Exatamente, só complica. Né? Acho que vai facilitar, fora o incômodo também, né? Para os vizinhos, aquela fumaça, então, algumas vezes, acaba piorando muito. E sobre essa questão do que fazer, o que não fazer, quando a gente se depara com incêndio, mesmo em vegetação, até mesmo dentro de casa, em questões acidentais, como você disse para a gente no bloco anterior, o que deve ser feito e o que não deve ser feito nessas situações? Bom, a gente não aconselha as pessoas a combater o incêndio, porque isso, como foi dito anteriormente, precisa de técnicas, precisa de táticas, precisa de uma capacidade para poder fazer, justamente para evitar o risco, o dano ao acidente que pode acontecer. Visualizou o incêndio, vegetação, ligue o mais rápido possível o 93, mais rápido, porque o início do incêndio ele é mais fácil de combatido e aí nós vamos preservar a questão da fauna e da flora. Como é que se preserva isso? Combatendo o incêndio o mais rápido possível. Então a gente precisa combater esse incêndio mais rápido e para isso a população tem que ligar para nós, mais rápido assim que detectar o início das chamas. No caso de edificações, bom, o maior número de incêndios que ocorrem quando as pessoas estão cozinhando, né? Está ali fazendo a sua refeição e tem os problemas com óleo. Isso também precisa-se de uma técnica adequada para fazer aquele combate. Nós não aconselhamos as pessoas a fazerem, né? A menos que já tenham conhecimento. Mas o que? Aconteceu? Sai do local e liga o 93. Tire as pessoas da edificação, procura um local seguro, desliga a energia elétrica, você pode fazer. Desliga, vai no padrão, desliga a energia elétrica e sai da edificação e liga o 93, isso caso de edificações. Incêndio de vegetação, o mais rápido possível, assim que iniciar as chamas, ligar o 93, porque o início do combate fica mais efetivo. Provocar incêndios, a gente sabe que é crime. Quais são, então, as penalidades para os infratores, tenente? Bom, então vamos lá. Provocar um incêndio em áreas de mata, vegetação, nós temos a pena de 2 a 4 anos e multa. No caso de balões, como já falei, 1 a 3 anos. Poluição, de 1 a 4 anos. E esses crimes são agravados de acordo aí e são cumulativos também. Quem fez o incêndio vai ser apenado pela questão do incêndio e também questão da poluição. Então, assim, essas são interligados, né? Então, a lei de crime ambiental é uma lei bem feita nesse sentido, né? Até para a preservação da fauna, né? Porque o que causar a mortandade dos animais silvestres vai ser agravado ainda mais essa tipificação penal. Então, sim, a lei ela abarca muitas questões. Então, fica na média assim, de 1 a 4 anos, de 2 a 4 anos, de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Nós recebemos mais uma pergunta do pessoal de casa, o Luiz Carlos, de Juiz de Fora, que mesmo ele falou: tenente, fale também sobre não tirar as roupas ou algum material que tenha grudado na queimada. Já aconteceu comigo. Por que não deve fazer? O que ele não deve fazer
nessas situações com material grudado na queimada. Ainda já estamos então para a área do resgate, né? Seria o atendimento pré-hospitalar, né? Se caso a pessoa tivesse esse contato com a chama e porventura ver a roupa dela incendiar e partes da roupa ficar presas ao corpo, por que não retirar? Porque, na verdade, você ali, a roupa, entre aspas, está fazendo uma proteção daquela área que foi queimada. Se eu tirar aquela roupa ali, eu vou estar liberando espaço para contaminação. Isso tem que ser feito em ambiente hospitalar. Nem no atendimento pré-hospitalar a gente faz a retirada das roupas. A gente conduz para o ambiente hospitalar para que lá, no ambiente controlado, possa fazer a remoção sem causar uma infecção no local. Então esse cuidado é importante, porque o principal problema de uma pessoa que sofre queimaduras é desidratação. O corpo desidrata muito e isso aí pode levar a outros problemas, como choques hipovolêmicos, etc., e pode levar à morte. E atualmente, quais são ainda os principais desafios, né, enfrentados pelo Corpo de Bombeiros nesse combate aos incêndios e também o que mudou positivamente, falando de uns anos para cá? A tecnologia, ela facilita muita coisa? Sim, facilita muito, porque, como eu falei, essa questão da Polícia Nacional do Manejo Integrado do Fogo é um avanço. Isso não é de hoje. Portugal já faz isso há muitos anos, esse manejo integrado. O Brasil está começando a regulamentar essa questão e os estudos estão avançando nesse sentido também. Então, nós temos também agora os usos dos sopradores para combate a incêndio florestal. A gente não usava anos atrás sopradores. Os sopradores, claro, sopradores não aqueles de soprar a folha, eles têm uma potência um pouquinho maior, eles são usados e são bem eficientes assim, e diminuem o desgaste do militar no combate ao incêndio. Nós temos as brigadas das unidades de conservação também, que estão sendo treinadas, que estão apoiando a gente nesse sentido, porque são a primeira resposta, nós chegamos em apoio a eles. Então, assim, nós temos técnicas e táticas que estão sendo evoluídas, né? Evoluídas no intuito de quê? De fazer com que aquele combate seja mais efetivo. E até o uso de aeronaves também, né? Nós temos aeronaves que são usadas para lançamento de água, como os helicópteros, né, como os aviões. Isso aí ajuda de forma bem eficiente. E os estudos também em cima disso, né? Para determinar, assim, qual é o melhor horário, a forma de combate, tipo de agitação, que tipo de agente eu vou usar para poder fazer o combate mais adequado. Tudo é evoluído de acordo aí com os anos, né? Tenente, no caso das mudanças climáticas, elas têm afetado a incidência das queimadas. Pode ser que o ano de 2023 seja o ano mais quente da história. Como que essas mudanças elas têm afetado nesses últimos anos, se isso tem um impacto nas queimadas? Tem um impacto, mas só que a gente não consegue ainda mensurar qual vai ser o efeito. Por quê? Vou dar um exemplo desse ano. Esse ano, nós tivemos a redução de 32% dos incêndios de vegetação. Nós tivemos meses atípicos, nós estamos tendo mês de julho atípico. Tivemos período de precipitação, se não me engano, 2 vezes durante o mês. Isso aí faz com que a incidência dos incêndios diminua. Nós tivemos uma redução em julho de 36% dos incêndios de vegetação. Agosto está começando de forma atípica também, né? Nós estamos aí com um período temperatura mais baixa. Segunda-feira já tivemos uma garoa que ajudou, porque nos finais de semana tivemos alguns incêndios, foram poucos, mas já tivemos, assim, segunda-feira sem registro, terça-feira, hoje, até agora também sem nenhum registro. Então, assim, qualquer mudança que tem no regime de precipitações de chuva, qualquer mudança que ocorra, isso aí interfere diretamente nas queimadas. Então, assim, essas mudanças climáticas a gente ainda não consegue mensurar, porque a gente não consegue... O clima ainda está um pouco confuso, vamos colocar assim, né? Então, como isso vai desenvolver durante os anos é só aguardar. Ainda é cedo, né? Ainda é cedo. E, Tenente, é possível reverter esse quadro de destruição? Ou eu estou sendo otimista demais e a situação talvez possa ser apenas amenizada? O que os estudos indicam sobre isso? Bom, nós temos, por exemplo, que hoje, de Fora, nós temos, por exemplo, o Parque Estadual Mata do Cranberg, que é um remanescente de Mata Atlântica. Temos lá... ao lado dele temos o Jardim Botânico, também remanescente de Mata Atlântica. Nós temos lá o Parque de Ibitipoca, que tem Mata Atlântica, que tem campos rupestres, que tem mata ciliar. Quando se destrói uma área dessa, para a recomposição, ela nunca vai ser 100% de acordo com que ela durou anos e anos para poder se formar, para ter essa maturidade. Se recupera, recupera. Mas chegar ao nível de voltar ao que era, são décadas, se não falar séculos, para poder estabelecer. E nem sempre a área tem esse tempo para poder se recompor.
porque incendiou esse ano, fica uns 2, 3 anos sem um incêndio naquela área, depois incendeia de novo. Quando a gente fala em áreas urbanas, tipo assim, pastos, a regeneração é mais rápida, porque nós estamos falando de pastos, estamos em tipos de vegetação diferente. Mas quando se fala em unidade de conservação, quando se fala em áreas de proteção, isso aí a gente precisa de muito tempo para poder recompor. Muito tempo sem ação do homem naquele local. Tenente, agora em relação a grandes incêndios, como que é feita a coordenação para, por exemplo, participação de voluntários, de outras equipes de segurança? Como que é feito esse esquema que a gente vê algumas vezes, né? Voluntários podem participar, como que é toda feito? uma mobilização. Exatamente. Né? Bom, a gente tem hoje uma ferramenta chamada SCO, Sistema de Comando de Operações. Ele consegue juntar todos os órgãos, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, IEF, todos os órgãos necessários ali para cada tipo de ocorrência. Se eu estou, por exemplo, igual na área do Exército, que acontece na área da remonta ali, que já aconteceu vários incêndios lá, a gente tem um apoio principal do Exército. Então a gente cria esse comando unificado para poder startar e desenvolver as ações para fazer o combate desse incêndio. Então a ferramenta principal que a gente usa hoje é o Sistema de Comando de Operações, que visa juntar esses órgãos com foco principal, né, para poder combater o incêndio de forma mais rápida e eficiente. E eu acredito que nesse cenário, prevenção seja a palavra de ordem, né, Tenente? Para a gente encerrar o nosso bate-papo, quais orientações que a gente pode deixar para o nosso público, para a comunidade em geral, ajudar nesse processo de prevenção e no combate aos incêndios? Bom, o que nós podemos falar para o nosso público é o seguinte, o incêndio, a partir do momento que ele começou, ele para nós, do Corpo de Bombeiros, atuarmos, é uma forma de resposta. Nós temos que trabalhar na prevenção, como a Bárbara disse. Mas essa prevenção, nós precisamos do apoio da população. Em que sentido? Não rezar a limpeza do lote usando o fogo como meio. Fazer a capina adequada e dar a destinação adequada a esse resíduo. Da mesma forma, estando em rodovias, acontece às vezes esse incêndio, a questão das guimbas de cigarro que são jogadas pelas pessoas, pelos fumantes, né? Pode ocorrer incêndio? Pode se iniciar o incêndio a partir daquilo ali. Fazer fogueiras em locais também de mata, não deve se evitar, ou se caso o local for permitido fazer, tiver uma área para isso, que seja só feito naquela área adequada para aquilo. Resumindo, nós precisamos de conscientização ambiental, né? Nós temos que começar a mudar, a quebrar esse paradigma no sentido de mostrar que o bem comum, que é a natureza, não é de todos. Que as pessoas têm ideia de que é público, é de ninguém. Não, é público, é de todos nós. E essa preservação que estamos fazendo hoje é para nossas futuras gerações. Então é importante a conscientização ambiental, principalmente nas escolas, né? Nós temos trabalhos também, o Corpo de Bombeiros faz trabalho com o bombeiro nas escolas, BNE, buscando exatamente a conscientização da raiz, né, da população, que são as crianças, né? E fomentando nas crianças que levam até para suas casas, né, essa questão da importância da preservação ambiental. Tenente Brick, militar do Corpo de Bombeiros, que teve a gentileza de vir aqui ao vivo bater esse papo com a gente para trazer tantos alertas, né, Vinícius? Obrigada a você também que participou mandando a sua pergunta e muito obrigada pela sua presença, Tenente. Por nada, bom dia. Quando precisar, estaremos aí.